Na aula de hoje, nós vamos falar de Física 2. Física 2 é eletricidade, e ela se divide em 3 grupos. A eletrostática, que já estudamos, quando falamos dos processos de eletrização, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico e capacitores. E a eletrodinâmica, que estuda a corrente elétrica, os resistores, a voltagem e estuda os circuitos elétricos. Hoje faremos a última aula de eletrostática. A partir da aula 24, vamos falar de eletromagnetismo. Essa aula ainda é capacitores. No resumo que fiz para vocês, eu repeti as fórmulas que a gente já havia estudado nas aulas 21 e 22. Carga elétrica, capacitância, voltagem. No seu resumo eu disse que a carga elétrica é medida em coulombs, que a capacitância é medida em farad, que a voltagem é medida em volts. A capacitância é uma constante que depende do isolante elétrico, do dielétrico colocado entre as placas do capacitor, a área da placa e a distância entre elas. A energia armazenada no capacitor, capacitância e voltagem ao quadrado sobre 2. Nesta aula 23, ele vai falar da associação mista de capacitores. Então vamos recordar. Os capacitores em série, você faz 1 sobre C, 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Se for apenas 2, você pode fazer o produto dividido pela soma. Capacitores de mesmo valor em série, você pega um deles e divide pelo total de capacitores. Em paralelo, o equivalente é a soma deles. É bom lembrar que em série a carga do equivalente é igual à carga de cada capacitor e a voltagem total é a soma das voltagens. Vamos aos para-sala para a gente aplicar esses conceitos de associação mista. Exercício número 1, lá na página 22. No circuito ideal esquematizado na figura, o gerador fornece uma tensão contínua de 200 volts. As resistências dos resistores ômicos são R1 igual a R3 igual a 20 ohms e R2 igual a 60. E a capacitância do capacitor é 2 vezes 10 a menos 6 farad. Nessas condições, a quantidade de carga acumulada. Preste atenção, meus queridos. Aqui, ó, entre as placas do capacitor existe um isolante elétrico. Então, não passa corrente no ramo que contém o capacitor. Eu escrevi isso no seu resumo. A corrente elétrica sai do polo positivo do gerador, ela passa por este trajeto sem passar no ramo que contém o capacitor. Então, U é igual a RI, os 3 R's estão em série, devemos somá-los. 20 mais 60 mais 20. Ele deu a voltagem igual a 200, 200 dividido por 100 dá 2. Capacitor está ligado entre esses pontos, que eu chamei de A e B. Então, eu preciso da voltagem entre A e B. Melhor maneira de calcular é pegar a resistência que está entre A e B, que é R2. Então vai dar R2 60 vezes o I, que é 2, 120. Agora, para achar a carga, eu já tenho o de AB, onde está o meu capacitor, que é 120, e o C que ele deu, 2 vezes 10 a menos 6. 240 vezes 10 a menos 6, 2,4 vezes 10 a menos 4, letra B. Exercício número 2. 5 capacitores, todos de mesma capacitância C, são associados entre os pontos A e B. Ele pede o capacitor equivalente. Em paralelo, como eu disse, você soma. Então, C mais C mais C, isso aqui vai dar 3C. Esse 3C vai ficar em série com esse C e com esse C. Em série, 1 sobre o equivalente é 1 sobre 3C, mais 1 sobre C, mais 1 sobre C. Tirei o mínimo, deu 3C, 3C vezes 3C dá 1.
3C dividido por C dá 3. 7 vezes o equivalente é igual a 3C. O equivalente é 3C sobre 7, letra C. Bem fácil. 3. Ele deu a voltagem, as capacitâncias e pediu a energia armazenada em milijoule. Em série, em paralelo, eu somo. Então o equivalente vai ser 6 mais 2 mais 8 mais 4, que vai dar 20 microfarads. A energia, C/U ao quadrado sobre 2. C ele deu, U ele deu 30 volts e o C é 20 microfarads. Micro é 10 a menos 6. Então 20 vezes 10 a menos 6 vezes o U, que vale 30 ao quadrado. 30 ao quadrado, 900. Esse 20 simplifiquei com esse 2, deu 10. 10 vezes 10 a menos 6 vezes 900. Dá 9 vezes 10 a terceira, isso aqui. 10 a terceira com 10 a menos 6 dá 10 a menos 3. Mili é 10 a menos 3. Letra E. Quarto e último. Fácil, né? Tá bem tranquila essa aula. A energia armazenada num capacitor de 10.000 microfarads, submetida a uma diferença de potencial de 16 volts, se descarrega no motor sem atrito, arranjado para erguer um bloco de 0,1 kg de massa. Calcule a altura máxima em metros atingida pelo bloco, dado G igual a 10. Meus filhos, a energia no sistema internacional é dada em joule. O peso é dado em... o trabalho é dado em joule. Energia e trabalho em nossas fórmulas ocupam o mesmo lugar. O que é energia? É quando o sistema tem capacidade de realizar trabalho. E o que é trabalho? Em física só há trabalho quando uma força provoca um deslocamento no corpo. Para erguer um corpo, o trabalho da força peso é o peso vezes a altura. E a energia do capacitor, C/U ao quadrado sobre 2. Botei entre aspas que a energia é igual ao trabalho. Joule, joule. Energia do capacitor, C/U ao quadrado sobre 2. Trabalho para erguer um peso, peso vezes altura. C é 10.000, micro é 10 a menos 6. 10 a quarta vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 2. U igual a 16. Massa 0,1 G10. 16 ao quadrado é 256, dividido por 2 dá 128. 0,1 vezes 10 dá 1. 128 vezes 10 a menos 6 dá 1,28. Letra D de dado. Aqui a gente encerrou a eletrostática e encerramos a eletrodinâmica. Nas próximas aulas vamos falar de eletromagnetismo. Assunto importante que não é muito difícil, beleza? Já já vamos gravar outro vídeo para vocês.